Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Como é bom estar aqui contigo novamente e recebendo de Deus sobrenatural, né? Recebendo de Deus da tua promessa, da sua graça. Meus amados, eu tinha postado um vídeo a respeito de 10 dicas para obter sucesso na vida. E eu ia postar ele na internet, mas só que por falta de espaço eu não consegui fazer isso. E alguns irmãos vieram me perguntar, né? Se não ia sair o vídeo, se eu não ia conseguir postar. E na verdade assim, o meu celular ele não está suportando mais vídeo, né, baixar vídeo ou transpor vídeo. Então está um pouquinho difícil essa parte aí. Mas gostaria de deixar uma palavra aqui rapidamente, né, antes de entrar para a ministração, para a tua vida, para o teu coração, tá? Primeiramente para que você, obrigado Eivinho, para que você possa entender, receber de Deus essa provisão, de entender, de receber de Deus e ter sucesso na vida, de ser um grande profissional, de ser um grande empreendedor, de obter na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né, grandes ganhos. Nós temos que entender que nós temos autoridade e poder. A palavra nos ensina quanto a isso, a palavra de Deus nos diz quanto a isso. Você possui autoridade e poder. Se você compreender isso, se você tomar posse disso na sua vida, certamente você vai andar 90% daquilo que se deve caminhar para conseguir ter sucesso na vida. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que recebereis poder, ou melhor, recebereis autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, né? E se for picado, não sofrer dano algum. Amados, você está entendendo a profundidade, né, dessa palavra que Jesus nos deixou, que Jesus nos entregou, que nós receberemos autoridade, né? Ou seja, não tem encantamento, não tem bruxaria, não tem olho gordo, não tem maldição, não tem praga, não tem trabalho algum que se chegará sobre a sua vida, porque você tem autoridade sobre o mundo espiritual dada por Cristo, você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para declarar o sobrenatural sobre a sua vida, você tem autoridade para vencer as coisas. E muitas vezes nós, né, começamos a nos lamentar, começamos a ficar pensativo quanto à dificuldade, mas a palavra de Deus está nos entregando aqui autoridade sobre o mundo espiritual, quanto mais no natural. Então você deve entender que você tem autoridade. Quer vencer na vida? Começa a desenvolver autoridade sobre a sua vida. Começa a desenvolver autoridade sobre a tua casa. Começa a desenvolver autoridade sobre o teu trabalho. Você tem autoridade para mandar tudo, qualquer mal, embora. Tudo, qualquer praga, embora. Tudo, qualquer maldição, embora. Tudo, qualquer trabalho feito, embora. Tudo, qualquer olho gordo, embora. Tudo, qualquer perseguição, embora. Você tem essa autoridade, mas você tem que tomar posse da palavra de Deus. Tem que crer, você tem que acreditar no seu coração que você tem isso sobre a sua vida. Sabe aquele negócio, mas será que eu tenho? Mando, não mando, né? Tem que ter autoridade, né? Autoridade é mandar com ousadia, crendo no sobrenatural de Deus. Já lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que, no entanto, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No entanto, recebereis poder. Nós temos o poder, porque nós temos a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. E quando nós declaramos, usamos isso com a autoridade do nome de Jesus, as coisas acontecem. Meus amados, as coisas acontecem. As coisas acontecem. A autoridade e poder, certamente uma vida de sucesso é garantida sobre a sua vida. Você tem que compreender esse propósito sobre o qual a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Então alguns irmãos vieram perguntar assim, como é que eu faço para ter sucesso na vida? Como é que eu faço para vencer, né, e conseguir ser um bom empreendedor, ser um bom profissional? Então começa a tomar posse primeiramente. Tenha autoridade, tenha poder sobre o qual a palavra de Deus nos entregou. Se você entender isso, 90% da sua vida já está feita, já está garantida, né? E daí o restante vai ficar para o vídeo lá. São dicas valiosas, são dicas grandiosas para nós, né? E quando eu conseguir colocar ele, né, nós vamos usufruir. Se você não conseguir também, a dica está dada aí, maior aí, que você pode vencer, que você tem autoridade e poder, né, sobre a sua vida. E se você crer nisso, você vai vencer no nome de Jesus. Nós temos aqui no telão, aqui, ó, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, isso aqui é algo tremendo para os nossos corações, porque a palavra está nos revelando aqui que nós temos o poder de serem feitos o quê?
Estão compreendendo, amados? Estão compreendendo assim aquilo que Deus está nos transformando nesta noite? Está falando que nós temos o poder porque somos filhos de Deus. Para ser filhos de Deus, é só pessoas que têm o poder pela autoridade do nome de Cristo. É só pessoas que compreendem a dimensão da sua palavra. É só pessoas que entendem que as dificuldades, que os problemas, as adversidades que se levantam não são maiores do que aquilo que já recebemos de Cristo. No entanto, nós temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Então você tem o poder e a autoridade sobre a sua vida, no nome de Jesus. Aplaude bem forte ao nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. Amados, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Deus falou muito forte no meu coração, que está no livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo 20. Jeremias 32, 20. O título da palavra dessa noite é Do Egito à Promessa. E eu andei orando a Deus e lendo e relendo essa palavra, e Deus me trouxe algo muito forte para o meu coração. Do Egito à Promessa. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo 20. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. E te criaste um nome, qual é o que tens nesses dias. E tiraste do teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste terra que juraste a seus pais que lhe havias de dar, a terra que emana leite e mel. Primeiramente, para nós compreendermos essa palavra, nós temos que entender que entre o Egito e a promessa existe o deserto. Toda vez que vamos passar para o Egito e até a promessa, vamos passar por um deserto. Meus amados, deserto é algo que todos nós enfrentamos nas nossas vidas. Deserto é algo que todos nós enfrentamos em nossas vidas. Mas o que nós temos que entender e compreender é que o deserto é lugar de preparação para receber a promessa de Deus. Quando nós passamos pelo deserto, é porque Deus está nos preparando para receber da sua promessa. Às vezes nós estamos passando por desertos, estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldade financeira, às vezes estamos enfrentando uma situação adversa sobre nossas vidas, mas é que Deus está nos preparando para receber a promessa, porque muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo que estamos buscando em Deus. Muitas vezes não estamos preparados para Deus derramar sobre as nossas vidas da sua presença. Muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo sobre o qual quer derramar sobre nossas vidas. E quando recebermos, certamente se não estivermos preparados, isso vai acarretar uma enfermidade espiritual, isso vai acarretar uma doença sobre nossas vidas, isso vai acarretar distanciamento da presença de Deus, isso vai acarretar muitas coisas que não provém do coração de Deus para nossas vidas. Então o que nós temos que entender é que muitas vezes vamos enfrentar o deserto. Entre o Egito e a promessa existe o deserto. Deserto é lugar de Deus nos preparar para receber a promessa de Deus. Deserto é lugar de nós nos encontrarmos com Deus. Deserto é lugar de Deus falar aos nossos corações. Deserto é lugar de Deus tratar feridas. Deserto é lugar de Deus ter intimidade contigo. Então, meu irmão, se nessa noite você está passando por um deserto, se nessa noite você está passando por uma situação complicada, não se constranja, não murmura quanto a isso, porque muitas vezes murmuramos, reclamamos, questionamos a Deus o porquê de tal situação, o porquê de tal problema, o porquê estamos enfrentando algumas adversidades. Questionamos a Deus o porquê que eu, que tenho caminhado ao seu lado, tenho buscado a sua presença, o porquê que eu tenho buscado na minha vida sobrenatural, estou enfrentando tal situação. Se sinta privilegiado, porque o deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar de crescimento. E quando estamos no deserto, estamos crescendo. Quando estamos no deserto, estamos sendo moldados. Quando nós estamos no deserto, estamos sendo transformados, para que quando nós recebermos a promessa de Deus, vamos estar preparados para usufruir e não nos afastar dessa graça. Aleluia, meus irmãos, meus queridos amados. Se você está enfrentando um deserto sobre a sua vida, se você está enfrentando adversidade, se alegra em Deus, busca força no Senhor, porque Deus, da mesma maneira que Ele te permite que vá para o deserto, para que você possa receber dessa transformação, é no deserto que Ele vai te sustentar, é no deserto que Ele vai te capacitar, é no deserto que Ele vai te fazer a formação necessária para adquirir da sua promessa.
Quando recebemos a promessa de Deus, nós não sabemos nem o tempo e nem o processo até o recebimento dessa promessa. Nós recebemos a promessa e não sabemos quanto tempo vai levar para receber essa promessa. Nós recebemos a promessa e não sabemos o processo que vamos levar para receber essa promessa. Mas porém, temos que nos permanecer fiéis para que possa essa promessa se cumprir em nossas vidas. Porque de uma coisa eu e você pode ter certeza: a promessa ela vai acontecer, a promessa ela vai se cumprir, a promessa ela vai acontecer, meus amados, na minha e na sua vida. Não se constranja, não se fica preocupado, não fique ansioso quanto ao tempo, quanto ao processo que vai levar. Mas a minha vida está dessa forma, está levando essa situação. Logo agora, que eu recebi uma promessa de Deus, estava acreditando, estava tão determinado, estava com fé que ia acontecer. Então continua acreditando, continua com fé, continua crendo. Mas está demorada, meus irmãos. Eu não sei quanto tempo leva, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei quanto tempo será mais necessário, mas eu sei que vai ser o tempo necessário para que eu esteja preparado para que essa promessa venha se cumprir na minha vida. Eu não sei qual é o processo que eu vou levar até o recebimento dessa promessa, mas eu sei que quando ela acontecer, todo o processo vai valer a pena. Eu sei que toda a situação vai valer a pena. Eu sei que todo o procedimento que eu passei vai valer a pena. Eu sei que toda a dificuldade vai valer a pena. Eu sei que todas as circunstâncias que tenho enfrentado vai valer a pena. Tenha fé, acredita, meus amados. Não fique preocupado quanto ao tempo, não fique preocupado quanto ao processo, mas acredita, porque enquanto você estiver passando pelo deserto, Deus vai te sustentar, Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai te alimentar, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Não é assim? Sabe que num cenário mais improvável é onde Deus deposita as suas grandes promessas. E às vezes enfrentamos situações que é improvável. Às vezes enfrentamos situações que muitas vezes não vemos o sobrenatural, muitas vezes não vemos a promessa de Deus, muitas vezes não vemos saída para aquilo que estamos enfrentando. Mas é algo improvável. Não tem como sair dessa situação. Eu não vejo uma resposta para o que eu estou enfrentando. Mas é onde a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. É onde que Deus está determinando, está derramando graça sobre a sua vida. É onde o sobrenatural vai acontecer. Não importa a situação em que você está enfrentando, não importa o problema que você está passando, mas saiba que nesse cenário que se determina improvável. Mas meu casamento está destruído, a minha vida financeira está acabada, a minha vida profissional está difícil, está complicada. É no cenário improvável que Deus deposita suas grandes promessas. E essa promessa vai se cumprir no nome de Jesus. Eu acredito, eu creio. Vemos algum exemplo que José, ele foi jogado no poço. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José foi acusado injustamente. José foi preso. E de repente, tempos mais tarde, se tornou o grande governador do Egito. Estava abaixo apenas de Faraó. Era submisso apenas a Faraó. Mas foi um homem mais poderoso que havia no Egito. Veja Moisés. Moisés, filho de Hebreu, criado como nobre pela filha de Faraó, que no auge da sua vida é atraído ao deserto. Às vezes nossas vidas é dessa forma, Nós estamos vivendo uma vida que parece que está tudo bem, está tudo legal, está fantástico, as coisas estão acontecendo, estamos vivendo o melhor de toda a nossa vida. De repente, vamos para o deserto. Não é assim, meus amados? Às vezes está tudo bem, as coisas estão acontecendo, está bem na família, bem profissionalmente, está bem espiritualmente falando, você está bem no teu pessoal, no teu íntimo, você está de acordo com todas as coisas. Mas de repente você é atraído ao deserto. Deserto é lugar de quê? De Deus nos preparar para a sua promessa. Querido, quando Deus te levar ao deserto, quando Deus nos levar ao deserto, quando você estiver enfrentando um deserto sobre a sua vida, não se preocupe, mas apenas aquiete o seu coração. Porque com Moisés foi assim, foi atraído ao deserto. Moisés
foi no deserto que ele conheceu a sua esposa. Meus amados, nessa noite eu quero revelar algo para o seu coração. Se você ainda não casou, não arrumou uma esposa, saiba que no deserto Deus tem uma esposa para você, tá? Uma esposa fiel, uma esposa ajudadora, uma esposa que vai te auxiliar em sua caminhada. Mas foi no deserto que Moisés encontrou sua esposa Zípora e começou a cuidar de ovelhas, né, de seu sogro Jetro, que nem dele era. Veja a situação. Moisés cuidava de ovelhas que nem dele era. E eu começo a entender então aqui nesse texto, começo a entender então nessa passagem que relata sobre a história de Moisés, que ele estava cuidando de ovelhas porque Deus estava desenvolvendo o seu chamado, porque Deus estava ali capacitando, para que quando ele chegasse a hora de ele cuidar das ovelhas, que o Senhor ia designar, ele pudesse fazer isso com excelência, ele pudesse fazer isso com grande êxito, ele pudesse fazer isso, né, determinado, entendendo que ia enfrentar adversidade, ia enfrentar problemas, mas Deus ia estar com ele. E Moisés aprendeu a pastorear então no deserto. Queridos, algo para o seu coração nessa noite: pastorear em pastos verdes é fácil, sim ou não? É ou não é, pastor? Mas e no deserto? Mas e no deserto? Amados, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão fluindo, quando há lealdade, quando há honra, é fácil. Está tudo indo bem, existe um povo que honra, existe um povo que ajuda, não tem problemas, é bom. Mas e no deserto? Quando começa a aparecer problemas, dificuldade, situações complicadas, sabe que estou relatando aqui questão de pastorear, eu estou relatando isso aqui como todo aquele que exerce uma liderança na sua casa, no seu lar, no seu ministério, né? Você está pastoreando lá na sua célula. Você cuidar da sua célula, quando há lealdade, quando há honra, é fácil, não é? Você cuidar de uma célula que as pessoas te ajudam a dirigir a célula, você está numa célula que as pessoas te ajudam a motivar você mesmo, porque muitas vezes precisamos ser motivados também, e precisamos de pessoas que nos ajudam, precisamos de pessoas que estejam do nosso lado para nos apoiar, para nos ajudar. E aí é fácil. Quando você tem pessoas que caminham junto com você, te motiva, te fortalece em momento de dificuldade, é fácil. Mas e no deserto? Quando começa a aparecer dificuldade, quando a adversidade começa a se levantar, quando tem pessoas desanimadas, quando tem pessoas angustiadas, quando tem pessoas com problemas financeiros, espirituais, profissionais, passando por dificuldade, quando não há honra, quando não há lealdade das pessoas para contigo, quando as pessoas não te honram dentro do teu princípio para que você foi chamado, né? Profissionalmente falando, às vezes você é levantado lá no seu trabalho, você adquiriu um patamar maior, né? Você começou a exercer uma função maior de liderança, de encarregado, de líder de setor, não sei, e as pessoas não começam a honrar você, começa a tornar mais difícil. Mas quando há lealdade é fácil. Quando ministerialmente você exerce algum trabalho e você é honrado quanto a isso, torna mais fácil. É mais fácil você dirigir uma igreja quando há lealdade, sim ou não? Sim ou não? Quando as pessoas te honram, quando as pessoas te ajudam a caminhar, sim ou não? Mas quando você está passando no deserto, quando há o deserto, aí é difícil, meus amados. E foi no deserto que Moisés aprendeu a pastorear, porque Deus sabia que ele deveria passar pelo deserto, que ele deveria enfrentar o deserto, que ele deveria ir pelo deserto, cuidar de ovelhas que nem dele era, para que ele pudesse desenvolver o seu chamado. E quando estivesse cuidando das ovelhas do Senhor, ele não abandonaria, ele não se afastaria, ele cumpriria o propósito pelo qual foi chamado. Na vida nós atravessamos desertos, mas sabe que chegará o tempo de nós conquistarmos a terra prometida. Na vida nós atravessamos deserto, mas chegará o tempo de nós alcançarmos a terra prometida. Isso é só para alguns, né? Porque só alguns estão recebendo. Na vida nós vamos atravessar deserto, mas chegará o tempo em que nós vamos receber a terra prometida. Aleluia. O povo de Deus se manteve escravo durante muito tempo no Egito, e mesmo ao sair do Egito, ainda o Egito se encontrava em seus corações.
Isso se encontra na vida de muitas pessoas, que deixa de ser escravo, larga a sua vida de pecado, e ainda assim, em suas vidas se encontram na mesma situação, ainda assim se encontram naquela vida de pecado, ainda assim se encontra naquela vida de quando foi liberta. Mas nós temos que entender que um processo que nunca vai nos tirar do deserto, enquanto nós não cremos na palavra de Deus, porque a incredulidade nos planta no deserto. Enquanto você não crê no poder de Deus, enquanto você não crê na presença de Deus, enquanto você não acreditar na transformação do Senhor, enquanto você não tomar posse daquilo que Deus derrama sobre nossas vidas, nós vamos passar pelo deserto e permanecer no deserto. Deserto é passagem, para muitos tem sido a permanência, porque não crê, não acredita. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe a fé. Fala assim, fé, bem forte, fé. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe a fé. Fé, uma palavrinha pequena, mas com grande poder. Você tem uma promessa sobre a sua vida, sim ou não? Mas para que ela se cumpra é necessário fé. É necessário que você tenha fé, meu irmão. É necessário que os problemas que se levantam, a adversidade, as preocupações que se levantam no dia a dia, não seja maior do que a sua fé. E você vê os problemas se levantar, mas ainda assim a sua fé deve permanecer. Você deve crer, deve acreditar, deve ser determinante. Mas está difícil, mas eu creio, eu acredito, tenho fé. Mas a situação está difícil, mas eu acredito, eu tenho fé. É fé, para que essa promessa se cumpra sobre a sua vida, é necessário que você tenha fé. Você quer vencer? Você quer obter sucesso? Você quer avançar sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida familiar, sobre a sua vida conjugal? Você quer avançar? Quer obter sucesso? Tenha fé, acredita. O povo de Israel, ao olhar para trás, ele vê Faraó e seus homens. E num cenário como esse, eles falam, vamos retroceder. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Quantos de nós temos olhado para trás? Quantos de nós temos olhado para a vida que estávamos e queremos retroceder, queremos voltar para trás? Desejamos retroceder. Vamos voltar para trás. Essa vida de cristão não está levando a nada. Vamos voltar para trás porque estava bem melhor. As coisas começaram a complicar, começou a ficar mais difícil depois que eu me converti. Tem pessoas retrocedendo, tem pessoas voltando para trás, tem pessoas largando a promessa de Deus, porque está olhando para trás, está desejando voltar, está desejando retroceder, está desejando voltar para a vida que vivia antes de conhecer a Cristo. Cristo, Ele nos libertou, Cristo nos transformou, Cristo, Ele nos deu uma nova identidade, nos tornou livres. Mas tem pessoas, tem gente olhando para trás ainda e desejando voltar para trás, desejando voltar para o ponto em que se encontrava antes de conhecer a Cristo, desejando viver a velha vida, desejando viver a mesma vida que quando não conhecia a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, é natural que nós sofremos perseguições, é natural que enfrentamos tentações, é natural que enfrentamos situações. Amados, eu quero dizer para você nessa noite, se você está enfrentando algum problema na sua vida, não se preocupe, porque isso é algo natural. É natural que eu e você, quando recebemos a Cristo, viemos enfrentar perseguições. Mas nós temos que ter fé, nós temos que crer. Nós temos que ser determinante, porque se algo é certo, se na sua vida você não está enfrentando perseguição, você não está enfrentando adversidade, está tudo certo, está tudo tranquilo, então começa a se preocupar, porque isso é sinal que você não saiu do deserto. Isso é sinal que de repente você ainda está enfrentando situações e permanece no deserto. Se na sua vida está tudo tranquilo, está tudo calmo, não existe lutas, é sinal que você não saiu do deserto. Mas minha vida está tudo tranquilo, eu me converti, para mim não mudou nada. Então começa a rever aí, porque é algo natural que enfrentamos perseguições. É natural que eu e você enfrentamos situações.
É natural que quando nós conhecemos a Cristo, viemos enfrentar tentações e ser perseguido. Sabe qual a diferença daquele que sabe da promessa e daquele que vive a promessa? Aquele que sabe a promessa é igual ao povo de Israel, né? Exceto de repente Josué e Caleb, mas igual ao povo que saiu do Egito. Esse povo, ele deixa de ser escravo, ele começa a ser perseguido, ele sabe que há uma promessa na sua vida, mas quando olha para trás, deseja voltar. Já o povo, já aquele que vive a promessa, é igual a Moisés. Ele vai para o deserto, começa a ser perseguido, mas todavia olha para frente. Diante dos problemas eu olho para frente, diante da adversidade eu olho para frente, diante as situações que se levantam eu olho para frente, diante as preocupações, mas eu olho para frente. Amado, olhar para frente é avançar, olhar para frente é prosseguir, olhar para frente é não desejar voltar para trás, olhar para frente é ser determinante, é crer, é acreditar, é ser fiel, é ter fidelidade. Olhar para frente é você crer na promessa de Deus, é ter fé. Os problemas se levantam, a dificuldade se levanta, a adversidade se levanta, mas eu vou prosseguir, eu vou avançar. Muitos morreram no deserto porque olharam para trás. Muitos permaneceram no deserto porque olharam para trás. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite eu e você possamos olhar para frente, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de adversidade, mas que possamos olhar para frente, que possamos ser determinantes, que possamos crer, que possamos ser pessoas ousadas, crendo na palavra de Deus, na sua promessa, e avançando, e permanecendo fiel, não olhando os problemas, as adversidades, as situações que se levantam, mas crendo na graça, na promessa de Deus, porque existe uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, e para que essa promessa possa se cumprir, temos que permanecer fiel, temos que ter fé, acreditar, ser determinante, não olhar para trás. Você quer ver um milagre sobre a sua vida? Você quer ver Deus derramar graça sobre a sua vida de uma forma extraordinária? Então começa a manifestar essa fé, começa a crer. Muitos não veem o sobrenatural sobre a sua vida, muitos não veem o milagre sobre a sua vida, muitos não recebem a transformação sobre a sua vida, muitos não recebem o milagre de Deus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, porque não crê, porque não acredita. Crê, meu amado, ter fé é você chamar aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, é chamar a responsabilidade sobre o qual derramou sobre a sua vida e avançar. É você ter autoridade e poder, é você usufruir daquilo que Deus derramou sobre nossas vidas. Você tem autoridade espiritual? Sim ou não? Você tem autoridade em pisar em escorpiões e daí? Se for picado, não sofrer dano algum. Não sofrer dano algum, irmãos. Está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Você vai pisar em escorpiões, vai pisar em serpentes. Se for picado, não sofrerá dano algum. Quer dizer que você tem essa autoridade de determinar sobre as coisas. Tem essa autoridade de você proclamar, tem essa autoridade de você anunciar, tem essa autoridade de você expulsar tudo mal, de você determinar a transformação, o renovo, a cura, o milagre, dada por Cristo. Você tem o poder derramado sobre a sua vida, somente para aqueles que creem que tem o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, não olhe para trás, olhe para frente, prossiga, avança. O povo olhou para trás, via que vinha Faraó. Olha para frente, vê o mar sobre a sua frente. E daí, para aquelas pessoas que não creem, para aquelas pessoas que não acreditam na promessa de Deus, para aquelas pessoas que não creem no milagre de Deus, faz enxergar aí um grande problemão, faz enxergar uma situação sem saída, porque atrás vinha Faraó, na frente tinha o mar. Se voltar para trás,
vai se afogar. Se voltar para trás, vai ser pego por Faraó. Se seguir para frente, vai se afogar. O que vai fazer? Para aqueles que não creem, meus amados, é um bico sem saída, é um grande problemão. Mas para aqueles que creem na promessa de Deus, entende que Deus quer fazer um milagre. Se na sua vida você está enfrentando um deserto, saiba que Deus quer fazer um milagre. Saiba que Deus quer fazer um milagre. Saiba que Deus quer fazer um milagre. Para aqueles que creem na promessa de Deus, entende que Deus quer fazer um milagre. Entende que a situação da adversidade é um momento propício para que Deus exerça um milagre, para que as coisas aconteçam, para que haja o sobrenatural de Deus, para que haja transformação. Muitos começam a olhar para a sua vida, muitos começam a olhar para você, e de repente, diante da adversidade, diante dos problemas, diz: a tua situação é complicada, o seu problema é difícil, não tem saída, não há o que fazer, desista, larga de tudo, está complicado realmente. Mas para aqueles que entendem o poder de Deus, compreende que é um momento propício para Deus fazer um milagre acontecer. Querido, se alguém chegar sobre a sua vida e começar a questionar o que você está enfrentando, você não é cristão e você está passando por essa dificuldade, você não é cristão e está enfrentando essa situação, você não é cristão e está passando por esse momento de dificuldade na sua vida, você diz assim: não, eu estou vivendo diante da promessa de Deus, e Deus está me preparando para receber da sua promessa. Eu estou passando por um momento ideal para Deus fazer um milagre acontecer. Eu estou passando por um momento ideal para que o milagre de Deus aconteça sobre a minha vida financeira, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a vida dos meus filhos. Eu estou enfrentando uma adversidade, mas é um momento propício para que o milagre de Deus aconteça sobre a minha vida. Creia nessa palavra que Deus está nos entregando nessa noite. E para você ser exaltado, muitas vezes é necessário você ser humilhado. Para que coisas grandes aconteçam sobre a sua vida, é necessário passar pelas pequenas. Para que situações extraordinárias você venha usufruir de Deus, é necessário que você enfrenta muitos problemas. E esses problemas vai te fortalecer, esses problemas vai te capacitar, esses problemas vai te alimentar, meus amados, para que você esteja com bastante desenvolvimento, para que quando chegar a adversidade, para quando chegar os problemas, esteja preparado para vencer. Às vezes nós começamos a questionar, às vezes começamos a colocar para Deus o porquê eu estou enfrentando essa dificuldade, o porquê eu estou enfrentando essa situação. Mas Deus está te preparando, Deus está te capacitando, Deus está derramando sobre a sua vida uma experiência tal, meu irmão, para que quando chegar o problema de dificuldade, para que quando chegar aquela adversidade, você chegar e entender que você enfrentou todo aquele processo, e agora é hora de vencer. Agora é hora de você conquistar a terra prometida. Você não sabe quanto tempo e nem o processo que vai ser levado para o cumprimento da promessa, mas vai ser o tempo necessário e vai ser o processo necessário para que quando chegar a situação, e que muitas vezes a gente sente que não vai conseguir avançar, aí Deus vai te lembrar: lembra tal situação? E você vai se sentir encorajado a vencer, a prosseguir, a avançar, a não olhar para trás, mas prosseguir para o alvo, para a frente, determinado, crendo, acreditando no sobrenatural de Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, Deus está dizendo nessa noite: eu não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo nessa noite, aquele problema que você está enfrentando, aquela situação que você está passando, seja em qual área da sua vida, seja a situação que tem se levantado sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida profissional, financeira, espiritual, aquela situação que você tem muitas vezes pensado até em desistir, porque tem sido muito grande sobre a sua vida. Deus está dizendo nessa noite: não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, porque eu estou te capacitando, porque eu tenho algo grande para a sua vida, porque o que eu tenho é algo sobrenatural. Aleluia. O que Deus tem para você é algo grande. Nós não compreendemos, mas não precisa compreender, basta crer, basta acreditar, basta ter fé. Basta você entender que o que Deus tem para você vai se cumprir. Eu não sei porque eu estou enfrentando esse deserto, mas eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir.
Eu não sei porque eu estou passando essa dificuldade, mas eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. Eu não sei porque eu estou passando essa dificuldade na minha vida profissional, espiritual, familiar, conjugal, financeira, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Amém? Você crê nisso, meus irmãos? Eu queria chamar a equipe do louvor aqui na frente. Queria fazer um louvor aqui. Eu gostaria muito, meu irmão, que você entendesse que muitas vezes eu e você vamos passar por lutas em nossas vidas. Muitas vezes eu e você vamos passar por situações que jamais imaginávamos passar em nossas vidas. Vamos enfrentar situações que muitas vezes nós vamos colocar isso para Deus, né, de uma forma que você se sente até surpreso pela situação que está enfrentando. Pessoas vão olhar para você e vão começar a questionar: mas eu não acredito que o irmão esteja enfrentando essa situação. Eu não acredito que essa pessoa que muitas vezes, né, busca a presença de Deus, vive na presença de Deus, pessoas que tentou agir de toda qualquer forma e está enfrentando essa dificuldade. Muitas vezes isso vai acontecer sobre a minha e sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você, meus amados, quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, que qualquer situação, que qualquer problema que você venha enfrentar, não vai anular a promessa de Deus sobre a sua vida. Qualquer situação que você venha passar, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, não vai anular a promessa que Deus tem para a sua vida. É muito importante, é necessário que eu e você acredita. É necessário que eu e você seja determinantes. É necessário que eu e você manifeste nossa fé em adversidade. A fé é necessário. A fé é o que vai nos impulsionar, vai nos alimentar em tempos de tempestade. Você crê quando está tudo bem, é fácil. Sim ou não? Pastorear quando as coisas estão bem é fácil. Quando você está em pastos verdes é fácil. As ovelhas estão gordas, tem bastante alimento para todo mundo. Sim ou não? Mas e no deserto? E no deserto? Chegou a hora de romper. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de você avançar no mundo espiritual. Chegou a hora de subir um nível mais alto. Chegou a hora de você viver, crescer, romper e vencer. Chegou a hora de você ser determinante sobre a circunstância. Chegou a hora de você avançar diante da adversidade, diante dos problemas. Chegou a hora de você crer na promessa de Deus. Chegou a hora de você ser ousado, meu querido. Não olhar para trás, mas olhar para frente. Viver, crescer, romper e vencer. E a vitória certamente vai estar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos louvar no nome de Jesus. Fiquem de pé, meus amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Todos juntos. E ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Todos juntos, bem forte. Poderoso Deus. Poderoso Deus,
Lembre-se, você tem autoridade e poder. Declare: Deus Todo-Poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Pai querido, te louvamos, Pai. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, aquele que nos entrega autoridade e poder, aquele que derrama sobre nossas vidas o sobrenatural, aquele que nos permite passar pelo deserto, mas não nos permanecer no deserto, porque a Tua promessa vai se cumprir sobre nossas vidas. Ó Pai, quando muitas vezes sentimos fracos, desanimados, ó Deus, quando fomos perseguidos, ainda assim a Tua presença está conosco, nos fortalecendo, ó Pai. Ó Pai, queremos nessa noite declarar, ó Pai, a Tua presença envolvendo, nos protegendo, cuidando, sarando, renovando, nos fortalecendo. Queremos declarar, ó Pai, que Tu és um Deus poderoso, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Tu tem todos os poderes, ó Deus, e nessa noite queremos, ó Pai, receber dessa Tua promessa e compreender o Teu propósito, no nome de Jesus, Pai, porque Tu és o Deus poderoso, 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 e declaramos assim: aleluia. Ei, Deus poderoso, Tu és o Deus poderoso, aleluia. Poderoso Deus, Aleluia, aleluia, aleluia. minha alma anseia por ti. Aleluia, minha alma anseia por Ti, Senhor. Poderoso Deus, Poderoso Deus, mais forte é pra Ele. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Pai, recebemos nessa noite, ó Pai, da Tua graça, da Tua presença, da Tua palavra. Ó Deus, se tem alguém aqui ainda com dúvida, se tem algum coração aflito, se tem alguém aqui, ó Pai, desanimado, angustiado, se tem alguém aqui, ó Pai, no nome de Jesus, que de repente não compreendeu a profundidade da Sua palavra sobre suas vidas, sobre o seu coração, ó Deus, que a Tua presença venha ser manifestada agora de uma forma especial sobre essa vida, sobre esse coração, que seja quebrado todas as correntes, que seja quebrado, ó Pai, todas as cadeias, que seja quebrado tudo aquilo, ó Pai, que impede de recebermos da Tua presença, da Tua palavra nessa noite, e possamos, ó Pai, sentir Teu Espírito Santo de uma forma especial, que haja profundidade, que haja, Deus, no nome de Jesus, algo especial manifesto sobre essa vida, ó Deus, que possamos entender que o deserto não nos pode nos separar da promessa que Tu tem para nossas vidas, que possamos entender, ó Pai, que os problemas vamos passar, que as dificuldades vamos enfrentar, mas que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que derrama graça, nos fortalece, nos abençoa, nos protege e cuida de nossas vidas, porque somos Teu rebanho, somos Teus filhos, somos, ó Pai, filhos do Senhor, sobre qual a Tua palavra nos dá todo o poder, nos dá todo o poder para nos transformarmos e sermos feitos filhos de Deus, conforme a Tua palavra nos diz nessa noite. Se você crê, se você acredita, se você entendeu e se você usufrui dessa palavra essa noite, aplauda bem forte ao nosso Senhor e Salvador. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia.